Bom dia, pessoal. Chama a atenção de vocês para essa placa aqui que vocês estão vendo. Essa placa aqui está escrito: a doutrina social da Igreja Católica é a mesma falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista. E baseado nesta placa, eu vou fazer uma pequena pregação para chamar a atenção de vocês para os últimos acontecimentos. O que é a doutrina social da Igreja Católica? Foi o que Leão XIII fez quando ele estava sendo líder da Igreja Católica, o Leão XIII. Visto que agora esse novo líder da Igreja Católica é chamado de Leão XIV. E essa doutrina social da Igreja Católica é o plano da supremacia papal de volta, igual na Idade Média, que ela dominava tudo. Então, para conseguir este objetivo da doutrina social da Igreja Católica, fizeram o Concílio Vaticano II. Foi o concílio do ano 1962 a 1965. Nesse concílio do Vaticano II, um concílio ecumênico, foram convocadas todas as religiões. Mas eu quero chamar a atenção da Igreja Adventista, uma dessas, todas as religiões que foram. A Igreja Adventista foi para esse concílio, Concílio Vaticano II. E foram enviados 2 pastores, levando 2 medalhas de ouro para dar de presente ao líder da Igreja Católica. Ele ficou muito feliz e abençoou os 2 pastores da Igreja Adventista. E deu para a Igreja Adventista o que você vê nessa frase aqui: a falsa liberdade religiosa. Porque no final desse concílio, Concílio Vaticano II, foi assinado um documento chamado Dignidade Humana. Esse documento chamado Dignidade Humana é o documento da falsa liberdade religiosa. E então, a Igreja Adventista recebeu este departamento. Na igreja tem um nome, esse Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, na Igreja Adventista. Ela recebeu do Concílio Vaticano II e assentou na ONU no ano 2003. E através da ONU, a Igreja Adventista, com o Departamento de Liberdade Religiosa, moldou o mundo, colocando as leis no Ministério Público Federal e colocando as leis no Poder Civil, nas Assembleias Legislativas de todos os países. Leis dizendo que é liberdade religiosa, mas na verdade é a perseguição, na verdade é para trazer de volta a supremacia da Igreja Católica. E a Igreja Adventista tem o líder mundial dessa falsa liberdade religiosa, assentado na ONU, que é o pastor Gadolin Diop. Ele viaja de país a país, viaja pelo mundo para trazer o mundo todo para a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista recebeu da Igreja Católica. Ou seja, para que o mundo inteiro venha para os braços de Roma, para os braços da Igreja Católica. Mas como será isso? Todas as igrejas vão ser católicas? Será católica na prática, mas os seus nomes continuam.
Por exemplo, a Igreja Adventista, ela já é a segunda católica, mas nos seus tempos continua a Adventista. Como também as outras denominações, como Assembleia de Deus, e Deus é Amor, e Universal, Quadrangular, todas estão promovendo essa falsa liberdade religiosa. Ou seja, os jesuítas diabólicos da Igreja Católica se infiltraram em todas as religiões, e todas as religiões agora é da Igreja Católica. Os Estados Unidos, o próprio país Estados Unidos, agora é do catolicismo. É por isso que Donald Trump fez uma nova comissão de liberdade religiosa, agora em maio, para que o mundo todo promova essa falsa liberdade religiosa. Fazer nos Estados Unidos Roma grande, ou seja, a volta do catolicismo, dominar o mundo através dos Estados Unidos e através das igrejas. O papado ganhou novamente a supremacia mundial. O próprio nome da besta, Leão XIV, mostrando que ele ganhou a supremacia mundial e mostrando um desafio a Cristo. Porque o verdadeiro leão é Cristo, o que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o leão da tribo de Judá. E esse mortal, aquele que está no Vaticano, querendo ser leão, ele está blasfemando de Deus, porque o título de leão pertence unicamente a Cristo. Ele é o verdadeiro leão, Cristo. O que o líder da Igreja Católica ele é o homem do pecado, o filho da perdição. Ele não é leão, não. Leão é Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá. E vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Porque Dan é leãozinho, como Moisés se profetizou. Deuteronômio 33, verso 22. Então, nós estamos vivendo no período da supremacia papal de volta. A besta subiu do abismo. A besta, ela voltou desde Francisco. Ele foi o jesuíta diabólico da Igreja Católica, mostrando os jesuítas foi que a ordem diabólica criada por Inácio de Loyola no ano 1534, que estabeleceu a diabólica Inquisição Católica para matar os meus irmãos. E o primeiro líder da Igreja Católica jesuíta foi Francisco. E ali voltou a supremacia papal. E agora esse outro, que é Leão XIV, essa besta, é da mesma ordem, irmã da ordem jesuíta, é da ordem agustiniana, a ordem diabólica agustiniana. A Igreja Adventista está pregando a doutrina do Vaticano II, quando a Igreja Adventista, na sua igreja local, fala de liberdade religiosa com o departamento que ela tem na sua igreja local. Tem um diretor de liberdade religiosa em cada igreja local da Igreja Adventista. Ela está falando do Concílio Vaticano II. Está falando do documento da dignidade humana, que é o documento de liberdade religiosa da Igreja Católica, que foi criado por causa da doutrina social da Igreja Católica. É a mesma doutrina social, a falsa liberdade religiosa. É uma parceria com a sociedade
É por isso que o departamento da Igreja Adventista tem um nome completo de assuntos públicos, que tem a ver com a sociedade, e liberdade religiosa, que tem a ver com a igreja. A igreja se uniu com o Estado. Nós estamos nesse período. E então, meu amigo e minha amiga, se você é adventista do sétimo dia, você está dentro dos templos adventistas. Se você continuar dentro dos templos adventistas, você está adorando a imagem da besta. Se você estiver dentro dos templos católicos, você está adorando a besta. Se você estiver em qualquer templo religioso, Assembleia de Deus, Universal, Deus é amor, e aí vai, você está no sistema da imagem da besta. Chegou o período do movimento profético, o período do quarto anjo de Apocalipse capítulo 18, o movimento adventista fora dos templos adventistas, para dar o aviso da queda de Babilônia, que todas as igrejas caíram por causa da falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista recebeu do Concílio Vaticano II, o qual foi o documento de dignidade humana. É a doutrina social da Igreja Católica, a falsa liberdade religiosa, que todas as igrejas promovem, que o Espiritismo promove, que o Catolicismo promove, que os mormons promovem, que todas as igrejas estão promovendo esta perseguição. Todas as igrejas estão no poder civil, todas as igrejas estão no Ministério Público Federal, promovendo essa perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. Tem só liberdade religiosa, só para eles. Por quê? Porque eles estão incluídos nos 3 espíritos imundos que o profeta João ele viu em Apocalipse capítulo 16 e verso 13. Dragão, o primeiro espírito imundo, dragão, é espiritismo. Besta, catolicismo. Falso profeta, protestantismo. Apostatado, incluindo a principal, os templos adventistas do sétimo dia, que agora, pela falsa liberdade religiosa, está numa transição para ser do primeiro dia, fazendo culto no domingo de manhã. Não podeis servir a 2 senhores. Ou se dedicará a um e aborrecerá o outro, ou amará um e odiará o outro. Não podeis guardar o sábado junto com o domingo. O resultado é fazer o que a apostasia da igreja primitiva fez. A igreja primitiva começou pela falsa liberdade religiosa de Constantino, no ano 313, guardar o sábado junto com o domingo. E o final ficou somente no domingo e se tornou a besta, matando mais de 100 milhões, que foi a Igreja Católica, a continuação da apostasia da Igreja Primitiva. Assim também, agora a Igreja Adventista, fazendo um culto no sábado de manhã e no domingo de manhã. O resultado, não vai poder amar os 2, vai odiar amar um e odiar o outro. E como ela está se apostatando, fazer culto no domingo de manhã é a apostasia, ela finalmente odiará o sábado e amará o domingo. Então, todos aqueles que estão dentro da Igreja Adventista já estão adorando a imagem da besta, porque estão fazendo culto no domingo de manhã na igreja, já estão com o sinal da besta, porque o sinal da besta é a observância do domingo. O sinal de Deus é o sábado. O mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. E então, o movimento tríplice, dragão, besta e falso profeta, os quais são espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, incluindo os templos adventistas, já estão perseguindo
já colocaram as leis no Estado. E no momento, essas leis estão sendo multa e prisão. E finalmente também será pena de morte. Essa lei que você vê no Estado, que não pode pregar contra a religião do outro, que não pode falar contra práticas imorais, essa lei, quem colocou no Estado foi a Igreja Adventista, pela falsa liberdade religiosa que ela recebeu da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja Católica, o qual foi o documento do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana, que é a falsa liberdade religiosa da Igreja Católica, que a Igreja Adventista recebeu e está promovendo e colocando as suas leis no poder civil de todos os países. Aqui no Brasil, a lei que a Adventista colocou no Brasil, a principal dela é a Lei 17.346, da Damares Moura, uma anciã, reconhecida pela Associação da Igreja Adventista em 2022. Então, que dia você vai guardar? Que movimento você vai estar? Você vai estar no movimento tríplice, promovendo a lei dominical, que é a falsa liberdade religiosa, porque a falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista é promover o decreto dominical, a supremacia papal da Igreja Católica. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista é promover a dignidade humana do Concílio Vaticano II, documento da falsa liberdade religiosa da Igreja Católica. Então, chegou o período para você sair dela, se você é povo de Deus. Chegou o período para que você não pode estar nas igrejas. Chegou o período para você sair de Babilônia, sair dos templos, porque todos os templos, todos, não importa se é da Adventista ou da Assembleia, da Católica, todos se tornaram moradas de demônio, porque todos estão unidas no Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Mas Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Ao passo que os templos adventistas receberão as pragas, a igreja triunfará fora dos templos. O remanescente dará o alto clamor da mensagem do terceiro anjo. A igreja adventista terá nome fora dos templos, ao passo que os templos adventistas será destruído com as 7 últimas pragas, e o joio que permanecer dentro dos templos será destruído, ao passo que Deus tem o remanescente fora dos templos adventistas. Este movimento que você está vendo aqui, dando este aviso para você, é o movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, para que cumpra a profecia da profetisa Ellen G. White, que a igreja está perto a cair, mas não cairá, porque Deus levantou a nova liderança da Igreja Adventista. E agora, pela nova liderança da Igreja Adventista, a Igreja Adventista, fora dos templos adventistas, terá nome. E dará o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, avisando para o mundo inteiro
que o líder da Igreja Católica é a besta. E que a falsa liberdade religiosa no Estado e nas igrejas protestantes é a imagem da besta. E que o domingo é o sinal da besta. E todos os que guardarem o domingo receberá as 7 últimas pragas. E os adventistas que fazem culto no domingo de manhã receberá as 7 últimas pragas. Porque fazer culto no domingo de manhã é receber o sinal da besta. O dia santo não é domingo, o dia santo é o sábado. E nós não podemos servir a 2 senhores. Não podemos guardar o sábado de Deus e o dia de domingo, qual a besta quer que todo mundo descanse. Então, a quem você obedecer, você é servo daquele que você obedece. Então, se você fazer culto no domingo de manhã, na igreja, ir para as igrejas no domingo de manhã, então você receberá as pragas, porque você está prestando obediência ao líder da Igreja Católica, o qual é a besta. E não adianta, se você é adventista, fazer culto no domingo de manhã e também fazer culto no sábado. Deus não recebe você. Ao contrário, as 7 últimas pragas cairá sobre você. Porque Deus não tem parceria com o diabo. Deus manda guardar o sábado, não manda guardar 2 dias. Guardar sábado e guardar o domingo, não. Ele manda guardar o sábado somente.